Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós estamos juntos em mais um vídeo do quadro Qual a Diferença? Neste vídeo, qual a diferença entre subnível e orbital? Eu percebo que muitos alunos acabam errando questões de diversos vestibulares onde é exigido que o aluno saiba diferenciar o que é um subnível, o que é um orbital. Então vamos lá saber todas as diferenças entre subnível e orbital. Vamos começar definindo orbital. Com certeza você deve lembrar da definição de orbital. O que é um orbital? É a região do espaço onde é máxima a probabilidade de se encontrar um determinado elétron. Então, orbital é uma região no espaço nuclear onde é máxima a probabilidade de se encontrar um determinado elétron. Os orbitais, eles possuem geometrias específicas. Essas geometrias, elas foram calculadas no modelo atômico atual, que é o modelo da mecânica quântica, através de equações matemáticas. Você deve lembrar, por exemplo, que o orbital S, ele é esférico. O orbital P, ele tem a forma de um haltere, e do mesmo jeito, os orbitais D e F também têm geometrias específicas. De maneira geral, a gente representa um orbital por uma caixinha, né? Um quadrinho, onde nós vamos colocar dentro desse quadrinho um ou, no máximo, 2 elétrons. Porque você deve lembrar também que um orbital comporta, no máximo, 2 elétrons e com spins opostos. O orbital a gente representa pela caixinha, pelo quadrinho, e o elétron a gente costuma representar pela setinha. Aqui eu coloquei um único elétron dentro desse orbital. Se eu tiver de colocar o segundo, você lembra que se eu coloquei o primeiro uma setinha para cima, o segundo eu tenho que colocar uma setinha para baixo. Por quê? Porque um orbital, ele comporta no máximo 2 elétrons com spins opostos. Eu vou já lembrar para você o que é o número quântico de spin, que é o 4º número quântico que nós vamos lembrar. E isso tem uma convenção, mas geralmente uma setinha para cima significa que o número quântico de spin é -meio. Se para cima é -meio, para baixo é +meio. Mas isso não existe uma convenção oficial. Isso varia de questão para questão. Eu posso pegar uma determinada questão numa prova que diz que o número quântico de spin, quando a setinha está para cima, é +meio. E, logicamente, para baixo é -meio. Então, isso não interessa. O que interessa é que, se para cima é -meio, para baixo tem que ser +meio. Inclusive, é uma pergunta que já caiu em prova. Como um orbital pode comportar 2 elétrons se elétrons são negativos e cargas de mesmo sinal se repelem? É verdade que, como os elétrons são negativos, eles possuem uma repulsão elétrica. Cargas de mesmo sinal se repelem. Mas eles giram em sentidos opostos. Um gira no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Isso faz com que se crie um campo magnético. E esse campo magnético, como um gira num sentido horário e o outro no sentido anti-horário, há aí uma atração magnética. Então, se alguém lhe perguntar como um orbital comporta 2 elétrons, se 2 elétrons têm a mesma carga e cargas de mesmo sinal se repelem, aí você diz, está correto. Os 2 elétrons no mesmo orbital, eles possuem uma repulsão elétrica, porém uma atração magnética, porque possuem spins opostos. Isso significa que eles giram um em sentido horário, o outro em sentido anti-horário. Isso faz com que surja uma atração magnética que compensa a repulsão elétrica e assim um orbital consegue ter no máximo 2 elétrons. Um orbital sempre pode conter no máximo 2 elétrons. Seja ele um orbital de um subnível S, de um subnível P, D ou F. E agora nós vamos começar a falar também dos subníveis. Então, um subnível S
ele comporta no máximo 2 elétrons, S2. Ora, como um subnível S comporta no máximo 2 elétrons, basta ele ter um orbital. Então, o subnível S só contém um orbital. Já o subnível P, ele comporta no máximo 6 elétrons. Então, ele tem que ter 3 orbitais, porque cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Então, está aqui o subnível P com seus 3 orbitais. O subnível D, ele comporta no máximo 10 elétrons. Então, ele tem que ter 5 orbitais. Está aqui os 5 orbitais do subnível D. O subnível F comporta no máximo 14 elétrons. Então, ele tem que ter 7 orbitais. Está aqui os 7 orbitais que a gente representa por esses quadrinhos, por essas caixinhas. Então, um orbital, seja ele do subnível S, P, D ou F, ele sempre comporta no máximo 2 elétrons. Agora, o que é um subnível? Subnível é uma subcamada. Você deve lembrar que existem 4 números quânticos. Vamos dar aqui uma revisada rápida. O número quântico principal, que a gente representa por N, é a camada. Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número quântico secundário, que a gente representa por L, representa o subnível, que é a mesma coisa que subcamada. Camada é sinônimo de nível. Nível ou camada. Camada 3, nível 3. Subnível é sinônimo de subcamada. Subnível S, subnível P, subcamada S, subcamada P. E aí, os subníveis S, P, D ou F, eles têm um número quântico secundário iguais a o S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3. Existe um terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, representado por M ou ML, que vai indicar o orbital. O subnível S só tem um orbital, o número quântico magnético dele é 0. O subnível P, ele tem 3 orbitais. O número quântico magnético vai de -1 até +1. O subnível D tem 5 orbitais. O número quântico magnético vai de -2 até +2. E o subnível F tem 7 orbitais. O número quântico magnético vai de -3 até +3. Veja que a gente costuma dizer que o número quântico magnético vai de -L até +L, não é? Por exemplo, o F, ó, o L não é 3, pois ele vai de -3 até +3. O D, o L, o número quântico secundário, L, não é 2, pois o magnético vai de -2 até +2. O P é 1, o magnético vai de -1 até +1, e o S é 0, vai de -0 até 0, é 0 mesmo, né? Então, a gente costuma dizer que o número quântico magnético vai de -L até +L. E, por fim, o número quântico de spin, que a gente representa por MS ou S, que é a orientação, a setinha para cima ou para baixo, que, na verdade, é a rotação do elétron, no sentido horário ou no sentido anti-horário, e não existe uma convenção oficial. Para cima pode ser -meio ou +meio. O que interessa é que se para cima é -meio, para baixo é +meio, logicamente. Se para cima for +meio, para baixo tem que ser -meio. O contrário, ok? Então, um elétron, ele é identificado por 4 números quânticos. Pelo número quântico principal, que é a camada, pelo número quântico secundário, que é o subnível, subnível S, P, D ou F, e pelo número quântico magnético, que é o orbital, indica o orbital onde ele está. Então, eu já vi alunos marcando essa afirmação como verdadeiro. Um orbital P comporta no máximo 6 elétrons, verdadeiro ou falso? Um orbital P comporta no máximo 6 elétrons, falso. Alexandre, não é um orbital P que comporta no máximo 6 elétrons. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Cada orbital, seja ele S, P, D ou F, comporta no máximo 2 elétrons, com spins opostos. Então, tem muito cuidado. Não é um orbital P que comporta no máximo 6 elétrons. É um subnível P que comporta no máximo 6 elétrons, porque ele tem 3 orbitais. Do mesmo jeito que o subnível F
comporta no máximo 14 elétrons, porque ele tem 7 orbitais e cada orbital comporta sempre no máximo 2 elétrons que têm uma repulsão elétrica e uma atração magnética, porque eles possuem spins opostos. Então, jamais confundir subnível com orbital. O subnível, quando você está falando de subnível, você está falando do segundo número quântico secundário, com subníveis S, P, D ou F. Já de orbital, quando você vai identificar o orbital, você já está falando do terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, onde dentro de um subnível, cada orbital tem uma numeração, que vai de menos L até mais L, para você, numa distribuição eletrônica, saber em qual orbital daquele subnível o elétron está. Você deve lembrar que os números quânticos, eles servem para identificar um determinado elétron. Você identifica a camada, o subnível, o orbital e ainda vai saber se aquele elétron naquele orbital está desemparelhado, ou seja, sozinho, ou emparelhado, com 2 elétrons no mesmo orbital. Ok? Então, a partir de agora, seja bastante crítico, bastante crítica, analise o que está sendo dado na questão. E o que está sendo pedido? Está sendo dada ou pedida uma informação sobre os subníveis S, P, D ou F, ou sobre um dos orbitais desses subníveis, ok? Tenho certeza que com esse esclarecimento você não vai ter dificuldade, vai se dar muito bem em questões de distribuição eletrônica e também de tabela periódica, onde esse conteúdo é fundamental. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se para que você tenha acesso a todos os conteúdos, a todos os vídeos, a todos os comentários, possa fazer suas perguntas, ative o sininho para que você possa receber notificações de todos os vídeos que são postados semanalmente. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, para ajudar no crescimento e na divulgação do canal. Deixe o seu comentário sobre esse vídeo ou até mesmo sobre uma proposta. Qual o tema que você quer ver aqui nesse quadro? Qual a diferença? Peça aí, que eu tenho certeza que eu terei o maior prazer de fazer um vídeo colocando aqui a tua proposta. Este é o quadro Qual a Diferença? A gente se vê. Um grande abraço. Até a próxima.